Olá, o meu nome é Mariana, eu sou a professora de conservação de vocês e na aula de hoje a gente vai finalmente falar sobre os agentes físicos. Então, vamos lá! Pois é, meus amigos, minhas amigas e meus amigues, finalmente estamos falando dos tais agentes físicos. Vocês sabiam, uma hora eles iam chegar. Eu já estou anunciando isso, desde a primeira aula, faz muito tempo. Então, até agora a gente falou dos agentes mecânicos, dos agentes químicos e dos agentes biológicos. Vamos recapitular um pouquinho? Então a gente tem que os nossos agentes mecânicos são aqueles causados por mau manuseio ou por um manuseio que acaba dando errado intencionalmente ou não e prejudicando os nossos acervos, ou seja, a ação humana. Os nossos agentes químicos vão ser a poeira, os elementos químicos, a fumaça, a fuligem e até mesmo a poluição. A gente viu bastante sobre eles. Os nossos agentes biológicos vão ser aqueles serezinhos nojentos e asquerosos que acabam prejudicando os nossos acervos, como ratos, baratas, cupins, traças, enfim, todos aqueles que a gente falou na aula passada. E nessa aula a gente vai falar sobre temperatura, umidade e luminosidade, que são os agentes físicos. Então vocês sabem, vocês se lembram que desde o comecinho do curso eu tô falando que a gente precisa sempre ter um ambiente confortável e protegido para os nossos acervos. E que as coisas que a gente precisa sempre ficar verificando estão aí, na temperatura, na umidade e na luminosidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma média que a gente sempre leva em consideração para que o nosso acervo fique confortável e não seja prejudicado. Isso acontece com todos os nossos materiais, mas aqueles que são de origem orgânica sofrem um pouco mais. Afinal de contas, nós somos de origem orgânica e sofremos muito com esses elementos. Vocês já pararam para pensar nisso? Então a gente sabe, todo mundo fala, para prevenir o envelhecimento precoce da nossa pele, o que a gente deve fazer? A gente deve sempre passar protetor solar assim que a gente acorda e reaplicar ao longo do dia. Isso protege o nosso rosto, a nossa pele dos raios UVs, os raios ultravioletas. E acabam protegendo também dessa luz azul que nós temos aí nos computadores, nas televisões e nos celulares. Tudo isso acaba prejudicando bastante a nossa pele, causa manchas, causa envelhecimento. E todo mundo aqui já viu, ou vai ver agora aqui do lado, os resultados que a exposição ao sol, a exposição aos raios ultravioletas, a exposição à radiação de uma forma geral acaba causando na nossa pele. A gente consegue ver essas manchas que surgem em todo o nosso tecido e quando a gente passa o protetor solar, a gente tem uma barreira física que acaba barrando esses raios de entrar em contato com a nossa pele, ou pelo menos minimizando, Na verdade, protetor solar, a barreira pode ser química ou física, mas isso não vem exatamente ao caso. Afinal de contas, os acervos não têm essa sorte, a gente não consegue passar protetor solar neles. E mesmo assim, a gente sempre precisa protegê-los do sol e, claro, das luzes incandescentes, das luzes LEDs e da iluminação de uma forma geral, mas principalmente dos raios de sol e das luzes quentes. Assim como a nossa pele, todos os acervos acabam sofrendo com essa ação, acaba havendo um envelhecimento aí precoce deles também. Lembra que eu comentei nas últimas aulas sobre o que acontece se a gente deixa um pedaço de tecido, se a gente deixa um pedaço de papel exposto ao sol por muito tempo? Então, é exatamente disso que a gente está falando. Há o desbotamento dos tecidos, há o desbotamento do papel. Quando a gente tem uma fotografia que fica exposta ao sol por muito tempo, a gente acaba tendo o desvanecimento dela, ou seja, o desaparecimento da imagem aos poucos. A gente também pode ter outros problemas, que são relacionados aí tanto à temperatura causada pelo sol, quanto pela umidade e pela temperatura. Afinal de contas, as coisas estão extremamente relacionadas.
Se a gente tem uma temperatura alta e uma umidade baixa, a gente pode ter o craquelamento das peças, que é aquela reação que faz com que as peças de couro, de tecido, de papel, acabam ficando como um chão daqueles lugares que não tem muita água, como zonas desérticas, zonas áridas. A gente já viu essa imagem inúmeras vezes. É mais ou menos o que acontece com o nosso acervo também. E se a umidade é muito grande? Se a umidade é muito grande, a gente acaba favorecendo a proliferação de fungos, que nem a gente viu na aula passada. A gente acaba favorecendo o emboloramento, né, como a gente chama, dos papéis, o surgimento de manchas. A gente pode fragilizá-los também, porque quando a gente tem um papel que fica muito úmido, ele acaba se desfazendo um pouco. E quando o papel fica muito seco, ele também muitas vezes racha e quebra. Ou seja, a gente não pode ter um lugar nem muito úmido, nem pouco úmido. A gente tem que estar ali no meio termo. A gente sempre fala que se a umidade relativa estiver ali mais ou menos nos 40%, é uma boa umidade para nós termos. Mas cada objeto, cada acervo vai ter suas particularidades, suas especificidades. Acervos de papel, acervos fotográficos, acervos magnéticos vão exigir uma temperatura e uma umidade um pouco mais baixas. E por que eu estou falando da temperatura também? A temperatura, ela faz parte dos agentes físicos. A gente sempre tem que pensar que o ambiente tem que ser o mais controlado possível. É por isso que em reservas técnicas a gente tem ou deveria ter climatizadores para deixar uma temperatura bem confortável para os acervos. E como eu comentei, tem acervos que precisam que a temperatura seja mais baixa. E alguns deles, quanto mais baixa, melhor. Existem alguns tipos de acervos que muitas vezes ficam congelados, como os acervos magnéticos, ou praticamente congelados. O que são os acervos magnéticos? As fitas cassete, as fitas VHS, os discos, os filmes fotográficos, todos esses materiais precisam de uma temperatura muito baixa. Claro que quando a gente tem reservas técnicas que não são específicas e que acabam misturando vários tipos de acervo ou que tem pessoas trabalhando nesses espaços, acaba sendo um pouco mais complicado e a gente tem que chegar num consenso, chegar numa temperatura que fique agradável ou mais agradável possível para todo mundo que está ali, os acervos e as pessoas que têm necessidades bem diferentes. Temperaturas altas favorecem o surgimento de agentes biológicos, ou seja, a proliferação de fungos, o surgimento de roedores, de insetos como baratas, brocas, enfim, é uma situação bem complicada. A gente não quer que o lugar fique muito quentinho e confortável para esses bichos. E a gente também sabe que tem alguns acervos que acabam até derretendo se a temperatura estiver muito alta. A gente acaba acelerando o processo de envelhecimento deles. É o caso dos acervos magnéticos, que nem eu comentei. Inclusive, acervos magnéticos sofrem realmente muito com calor e pode inclusive haver a perda das imagens eternamente se eles não estiverem guardados em um lugar com a temperatura agradável. Então vamos ficar sempre atento a isso. Existe aquela regra básica que diz menos menos para proteger os acervos. Menor temperatura, menor umidade. E é claro, a menor luminosidade possível. Se a gente quisesse que o acervo ficasse perfeitamente protegido, ele ia estar fechado de forma hermética, sem que ninguém tocasse nele e no escuro. Isso seria um mundo perfeito para que o objeto durasse o máximo de tempo possível. Mas a gente já conversou várias vezes que preservar o acervo não é isso. A gente quer que o acervo ele possa ser estudado, ele possa ser vivificado a partir do contato com outras pessoas, mesmo que não seja um contato constante e direto. Mas muitas vezes, em museus e espaços culturais, acaba sendo, principalmente aqueles objetos que estão em exposição. Então, o que a gente faz? Bom, a gente vai tentar fazer o melhor possível quando a gente não consegue deixar nessa situação de escuridão completa, de temperaturas baixas e de umidade baixa. Se a gente tem um lugar que tem uma janela, a gente não vai deixar a luz solar incidir em cima do objeto. A gente vai tentar colocar filtros nessa janela. Se não for possível, a gente vai tentar deixar a janela fechada. Se for impossível fazer qualquer uma dessas coisas, bom, a gente vai proteger todo o acervo frágil dos raios solares. A gente vai tentar deixar coisas que não sofram tanto com o contato com o sol. Jamais telas, tecidos, papéis ou algo que possa desbotar. Ou seja, os acervos orgânicos. Vamos dar preferência para deixar os acervos inorgânicos próximos ao sol. Mas mesmo assim, um deles deveria ficar exposto diretamente. E eu tô falando aqui da temperatura ideal, da umidade ideal, da luminosidade ideal, mas como a gente vai fazer para medir isso? Bom, nós temos alguns aparelhos que são específicos para isso. Nós temos o luxímetro,
que é o aparelho que mede a quantidade de lux, ou seja, basicamente a potência da luz que é emitida sobre um espaço, sobre um ambiente, e a gente tem alguns cálculos que são feitos para determinados tipos de acervo, para saber se aquele lux está ou não adequado para determinados acervos, para deixá-los protegidos. Então, a gente vai fazer o possível para fazer esse controle. E a gente tem os termohigrômetros, que fazem o controle da temperatura e da umidade. Eu estou falando da temperatura e eu não falei exatamente uma quantidade de temperatura. A gente tem algumas janelas de temperatura que são aceitáveis. A gente evita passar muito dos 25 graus. Não é adequado para a maior parte dos acervos. É claro que tem acervos que são mais tolerantes para esse tipo de temperatura. Mas a regra geral é evitar temperaturas muito altas. Agora, pior do que temperaturas muito altas, ou que umidades muito altas, ou que luminosidades muito altas, é a variação muito grande desses valores. É preferível que a gente tenha uma temperatura que seja constantemente alta e uma umidade que seja constantemente alta, porque provavelmente os objetos já se acostumaram com essa temperatura, já se acostumaram com essa umidade, do que a gente tenha uma variação constante. Então, de dia os objetos estão na reserva técnica, fechadinhos, com ar-condicionado, com a umidade controlada por desumidificadores, enfim. E de noite as pessoas desligam os aparelhos, fecham o museu e a gente tem uma variação muito grande, porque o ambiente não está mais controlado, porque as temperaturas elevam muito. A gente tenta minimizar essa variação, permitindo no máximo uns 4 ou 5 graus Celsius de variação de temperatura e uns 5 ou 10% de variação de umidade. Então, vamos sempre tentar deixar os nossos espaços de guarda de acervos constantes. O melhor é não ter um desumidificador, não ter um ar-condicionado, do que não ter a condição de mantê-lo ligado 24 horas. É estranho falar isso, mas é a mais pura verdade. Que nem eu comentei no início da aula. Cada objeto, cada tipologia de acervo, cada material vai ter as suas especificidades e é por isso que a gente faz aquela separação dos acervos para os seus materiais, que nem a gente comentou lá nas nossas primeiras aulas. Isso é importante para a gente conseguir fazer um controle mais adequado, fica muito mais fácil para o conservador. Então vamos ter isso como referência quando a gente trabalhar com os nossos acervos. Essa aula, ela não pretende esgotar o tema, e os valores que foram falados aqui são uma referência, uma média, mas eles devem ser estudados e aprofundados para cada tipologia. O importante é a gente sempre se atualizar, é a gente sempre pesquisar aquilo que a gente está fazendo. Se vocês quiserem saber alguns experimentos para vocês fazerem em casa, pensando nessas questões dos agentes físicos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo 2 links de aulas anteriores que falam sobre o tema e que tem algumas experiências interessantes para a gente fazer. Então, não percam, tentem fazer aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor como os agentes físicos agem sobre os objetos e o quão prejudicial eles são. Então, é isso aí, gente. A gente se vê na próxima aula, que a gente já vai começar a tratar de outro tema. Então, não percam. Até lá. Tchau, tchau.